pessoas que antes era como se fosse gato e rato, sabe? E então, quando o gato e o rato podem andar juntos, só pode ser Deus, não é verdade? Em julho de 2001, essa nova unidade foi ostentada quando cristãos de toda a nação se ajuntaram por 3 semanas de oração e ensinamentos da Bíblia. Para finalizar esse ajuntamento extraordinário, uma multidão de quase 10.000 pessoas se reuniu no Parque Albert para ouvir o primeiro-ministro em exercício, Laicênia Garasi. Há um mês das eleições nacionais, ele poderia ter usado seu discurso para solicitar votos, mas ele não o fez. A maior necessidade de todas é endireitar a nossa nação aos olhos de Deus. Nossos esforços para reconstruir esse país serão em vão, se não estiverem firmemente enraizados no amor e no temor do Senhor. Ao invés de solicitar votos, ele usou a ocasião para se humilhar diante de Deus e da nação. Então estou aqui destituído de meu cargo. Nesse momento não sou um líder político. O que você vê e o que o Senhor vê é apenas uma pessoa. Alguém que necessita do perdão de Deus. Peço a Ele que me perdoe pelas vezes em que fui negligente e frio em meu relacionamento com Ele. Com tua direção, esse pecador será renovado. Achará uma força renovada e um novo propósito na busca da sua vontade. Senhor, novamente lhe peço que me salve, conquiste meu coração e segure minha mão. Eu te honro como o Rei dos Reis. Eu o conheço pessoalmente, então quando ele se levantou aquele dia e fez aquela confissão, ficamos todos muito surpresos. Eu nunca seria capaz de cumprir minha tarefa sem a ajuda de Deus. E jamais esquecerei aquela noite também. Quando estava lá de pé, os ministros da igreja, acho que havia uns 3 ou 4, impuseram suas mãos nos meus ombros e oraram por mim. E foi o momento mais significativo da minha vida e pude sentir que o Senhor estava trabalhando através de mim. E sem isso não teria como eu cuidar dos assuntos desse país. Sentindo a eletricidade espiritual no ar, os cristãos começaram a orar pelas eleições que estavam se aproximando. Nós começamos a orar pelo próximo governo um pouco antes das eleições. Nós repelimos o poder das trevas. Eu podia sentir que uma mudança estava acontecendo e uma mudança muito positiva. 4 semanas depois, SDL, o partido recém-nascido de Garasi, ganhou a eleição. Foi uma grande surpresa, porque era o partido mais novo, recém-formado. Nós formamos o partido 3 ou 4 meses antes das eleições. Foram as orações que romperam. Foi o poder da oração. Só poderia acontecer pela intervenção divina. Eu não consigo dar nenhuma outra explicação. Apoiando silenciosamente essa invasão divina do governo, está o presidente de Fiji, Ratu Josefa Iloilo. Temos líderes tementes a Deus, como Sua Excelência, o presidente. Ele é um homem muito humilde. Em uma declaração formal, lida em frente às câmeras do Sentinel Group em dezembro de 2001, o presidente reiterou sua crença de que a mão de Deus, de graça e proteção, pesou sobre a nação. Creio que esse é o tempo de Deus, de trazer um avivamento para esse país. Mas depois, no momento que não estava no script, ficou claro que essa graça estava sendo sentida de uma maneira pessoal e profunda. O senhor sente a mão e o chamado de Deus na sua vida agora que está liderando a nação? Foi um silêncio eloquente. É uma pergunta muito tocante. No momento em que eu ouvi, Deus falou comigo e disse: este é o líder da nação pelo qual você está orando. Eu o coloquei ali. Até recentemente, Josefa Rabono serviu como guarda presidencial, uma função que lhe concedeu acesso ímpar à residência da primeira família. De manhã o presidente sempre acordava
por volta de 4h30 e colocava o terno, não ficava de pijama. Sentava na sua cama e tinha um tempo de comunhão com Deus toda manhã. Era toda manhã. Como um grupo de auxiliares piedosos, o presidente e a primeira-dama invocaram os propósitos dos céus. Deus, que o Senhor escolha a dedo os líderes do governo nessa eleição. Que o seu dedo os escolha. A resposta de Deus foi rápida. E todas as manhãs começamos a ver os resultados. Como um homem novo ao timão, o governo começou a adquirir uma nova fase. E temos muitas pessoas no ministério, e isso me deixa muito feliz, que são cristãos nascidos de novo. É simplesmente o dedo de Deus. É o que o Senhor está fazendo. Taito Wonga Vakatonga era um pastor local. Agora ele é o presidente do Senado. É o poder da oração. Eu fui nomeado e estou onde estou só por causa da oração, por causa dele. Absalom Tundreu, outro homem humilde de Deus, foi indicado para chefiar o recém-criado Ministério da Reconciliação. Este é o nosso desafio. Precisamos fazer com que os líderes profissionais, religiosos, políticos, enxerguem uma só visão. Andi Azena Thathau foi a última candidata a conquistar uma vaga no parlamento nas eleições de 2001. Mas Deus e a nação estavam esperando por ela. Agora, membro ativa do Ministério do Primeiro-Ministro, a competência de sua pasta foi estendida para cuidar do bem-estar das mulheres, da redução da pobreza e do bem-estar social. Estou prontíssima para transmitir a palavra de Deus. E simplesmente não hesito em momento algum em compartilhar a palavra de Deus com quem quer que seja. Ou até mesmo em me esforçar para que as pessoas recebam salvação. E faço isso no parlamento. Em todos os meus discursos eu começo louvando o Senhor Deus, dando glória a Jeová. Com a igreja unida e o governo recheado com servos de Deus, Fiji começou a recuperar sua herança espiritual. Muitas pessoas que antes nunca quiseram ir à igreja, agora estou começando a vê-las. Elas querem e me perguntam, quando é o avivamento? Uma tocha de avivamento, encomendada pelo presidente Iloilo no Parque Albert Raleigh, começou a percorrer lentamente todo o arquipélago de Fiji. Muitas cidades e vilas a receberam com grande emoção. Quando eles carregam a tocha por aí, os chefes, eles choram. Todos ficam tão emocionados com aquilo e dizem, é como se fosse, sabe, como se a luz tivesse chegado à nossa terra, é como se o evangelho tivesse chegado a nós pela primeira vez. Nós vimos que o fogo de Deus está sendo espalhado por toda a nação. Todo o arquipélago de Fiji se entregando ao Senhor. É isso que eu quero ver. O fogo nem sempre provocou esperança na alma dos fijianos. Numa era passada, mas não tão distante, sua luz oscilante iluminava rituais medonhos de um horror indescritível. A terra gemia sob o peso de superstições e feitiçaria. Espíritos ancestrais vagavam livremente pelas ilhas, prometendo abundância e exigindo tributo. Ao lado do templo, montões de ossos humanos se alvejavam sob o sol. Sacerdotes se contorciam e falavam com vozes estranhas. Era um mundo onde os chefes retinham poder absoluto. A vida das pessoas comuns dependia do seu humor ou do seu apetite. Mulheres eram dadas como pagamento de tributo ou tomadas como um prêmio de guerra. As lutas tribais eram horripilantes e frequentes. Alimentados por vingança e ganância, guerreiros violentos desolavam vilas inteiras e até mesmo ilhas inteiras. Inimigos vencidos eram carregados do campo de batalha
amarrados em varas compridas para serem cozidos e comidos. Mas esses instintos canibalescos às vezes eram direcionados aos vivos, num ato de crueldade pavorosa. Chefes figianos chegavam a ordenar que suas vítimas cortassem lenha para o fogo que assaria seus próprios corpos. De acordo com relatos dos primeiros missionários metodistas, a capital real de Baus fedia por dias a fio, pois havia carne humana assando em todas as cabanas. Mesmo depois que os dias do canibalismo acabaram, o poder do fogo permaneceu. Na ilha de Penga, o clã Sual vivia debaixo da influência de espíritos semelhantes aos Menehune da mitologia do Havaí, conhecidos como Veili. Na periferia da Vila Rakua, os sacerdotes dos clãs enchiam covas com pedras quentes e andavam sobre elas. Esta é uma das vilas que pratica feitiçaria num nível alto, no maior grau que existe. A feitiçaria era muito forte na vila. Ali ficava a cova maior. Penny Sorowale, alto sacerdote do clã Sual, começou a andar sobre o fogo quando tinha 15 anos. Todas as vezes que eu andava sobre pedras quentes, nunca sentia calor algum. Os Veili eram invocados para assistirem o ritual. Antes da cerimônia, ninguém subia a montanha, onde esses entes moravam, os demônios. Pegávamos uma cesta e enchíamos com 2 tipos de folhas. Para atrairmos os demônios aqui para baixo, para o vilarejo. A cesta era colocada debaixo da cama do sacerdote. E às vezes à noite eles ouviam o canto daqueles demônios. Embora os sacerdotes de Rakua fossem protegidos do calor insuportável das pedras, pagaram um alto preço por isso. Havia uma maldição sobre esse vilarejo. Pessoas estavam morrendo e eles não sabiam por quê. A maioria deles morreu fora de suas casas e aquilo provocou medo nos corações. Silaza Rogongo era um grande traficante. Eu plantava maconha. Ele ficava embrenhado aqui. A polícia não conseguia encontrá-lo. Eu plantava grandes quantidades e escondia tudo no mato. E ele me levou até o local onde ele cavava e colocava as folhas secas numa garrafa, esperando as pessoas que vinham do outro lado do oceano. Depois da estação de ciclones, os navios de contrabando vinham de todas as direções, incluindo Ásia, Oceania e América do Norte. Em 1999, um dos amigos de Rogongo, um notório alcoólatra chamado George Ponapari, foi acometido por uma crise de saúde muito séria. Minha perna esquerda estava doendo muito, então fui consultar um médico particular. Após examinar Ponapari, os médicos marcaram uma operação para a semana seguinte. Ele sentiu o medo da morte caindo sobre ele. Mas a morte teria que esperar. 2 dias antes da sua cirurgia, uma amiga preocupada levou Ponapari para visitar uma igreja vibrante na região de Suva. Ele foi recebido pelo Ministério de Oração e oraram por ele. O poder divino passou como uma onda através de seu corpo enfermo. Quando fui ao hospital, não tinha nada de errado com a minha perna. Ele levou esse testemunho à sua vila, de como o Senhor tinha curado. Assim que ele voltou da cidade, ele me contou o que tinha acontecido com o seu joelho. Sou um homem transformado. Não bebo mais. O impacto dessa obra divina foi imediato. E muitas pessoas corresponderam, entregando seus corações ao Senhor. O que aconteceu aqui, famílias inteiras, a salvação vinha sobre elas. Então eles me confirmavam que toda a família queria mudar. Para que com essa mudança tivessem autoridade para expulsar os demônios. Sempre que fosse necessário. E os demônios nunca mais voltaram. Penny Sorowale também sentiu o feitiço desaparecendo. Quando recebi Jesus como meu Salvador, minha vida mudou. Aí percebi que tinha sido enganado pelo diabo. Esta revelação levou o clã Sual a romper o antigo pacto com os Veili. Todos os sacerdotes pararam de andar no fogo e nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Temos visto o poder de Deus impactando o evangelho nessas vilas.
80